Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As crianças vão sair com tia Cida e eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, suas Bíblias, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo? Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha nos instruir nessa tarde, nesse começo de noite, falar ao nosso coração de um modo claro, de um modo vivo, e que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, mas essa palavra, ela desça para a profundidade do coração e traga mudanças e traga transformações e cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós estamos, desde o domingo passado, trazendo uma série de mensagens à igreja a respeito do progresso espiritual, a respeito dessa maturidade espiritual que todo cristão precisa buscar, e nós só conseguimos alcançar isso quando nós estamos vitalmente ligados ao Cristo, ligados ao Senhor Jesus. No texto de hoje, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aos textos. O apóstolo Paulo, ele insiste com os seus leitores, não só nessa epístola, mas em muitos outros textos paulinos, da necessidade do cristão acertar o passo com Cristo. É interessante porque em vários lugares da palavra nós encontramos o apóstolo falando desse andar, falando dessa marcha contínua que nós precisamos acertar com Jesus. No texto lido, ele escreve à igreja de Tessalônica, e eu queria parar um pouquinho aqui para a gente entender um pouquinho desse contexto. Essa igreja foi fundada por ele em sua segunda viagem missionária,
E o propósito da escrita de Paulo aos Tessalonicenses foi para exortar aquela igreja quanto à pureza moral, ao amor fraternal e à diligência no trabalho diário. Isso aqui é a ideia principal, é a ideia central do texto lido. O que motivou o apóstolo a escrever aqueles irmãos foi o fato de que muitos irmãos ali, eles estavam desconsolados pela perda de alguns entes queridos, por alguns andarem desordenadamente ociosos, e outros, por sua vez, ainda se sentiam tentados a voltar a andar pelos velhos caminhos, velhos vícios, práticas pecaminosas da velha vida. Então Paulo, no seu zelo apostólico, como pai espiritual daquela igreja, ele resolve enviar uma carta de consolação e exortação àqueles amados irmãos. E é muito interessante que quando nós lemos os escritos de Paulo, escritos há tanto tempo, nós vemos que há uma ação contemporânea do Espírito de Deus para cada um de nós hoje. Nenhuma das coisas que nós vemos hoje acontecendo na igreja, nada é novo. Todos os problemas que nós percebemos na igreja contemporânea já existiam na igreja do primeiro século. E você vê que há uma necessidade dos escritores bíblicos de exortar os irmãos, de chamá-los cada vez mais a atentarem para a necessidade de um andar contínuo com o Senhor ali, lado a lado com Jesus. O apóstolo Paulo, inúmeras vezes, em seus escritos, ele associa ou compara a vida cristã a uma caminhada ou um andar. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu passeei um pouco nas escrituras, voltando lá para o passado, e lá no livro de Gênesis nós vemos o Senhor dizendo a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então essa analogia do andar cristão, ela é antiga. Essa forma de associar esse andar lado a lado com o Senhor é antiga. Então o Senhor diz, através do apóstolo Paulo em outros escritos, ele diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele diz também que não andeis como também andam os gentios. Outro texto ele diz: andai em amor. No outro texto ele diz: andai como filhos da luz. Então um cristão precisa acertar o passo. E aí vai uma grande pergunta para a igreja: como tem estado o seu passo com Jesus? E mais uma vez eu quero chamar a atenção dos amados que nós não estamos aqui para apontar isso ou aquilo, para detectar isso ou aquilo na sua vida. Vai depender do seu relacionamento pessoal com Jesus. O seu relacionamento pessoal com o Espírito de Deus que habita em você, se é que o Espírito de Deus habita em você. Mas se ele habita, ele vai constranger você a andar de modo sincrônico com o Senhor. Nós fomos chamados para andar em sincronia com o Cristo, e esse deve ser o nosso alvo. Nós fomos chamados para andar em novidade de vida, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Toda caminhada, seja física ou espiritual, ela começa com o primeiro passo. A vida cristã começa com um passo de fé que conduz a uma caminhada de fé. E, mais uma vez, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E quando nós estamos falando nesse andar, quem caminha não permanece no mesmo lugar, a menos que você caminhe uma esteira para tentar emagrecer. Caminhar também requer esforço, e Deus prometeu nos ajudar, sustentar e fortalecer. É fácil? Não. É uma trilha difícil de ser percorrida, mas com o Senhor, junto conosco, lado a lado, segurando a nossa mão, há momentos em que Ele precisa, como diz a irmã Edna, que gosta tanto de citar esse versículo, por baixo de nós estão os braços eternos. Muitas vezes o Senhor está ali carregando a gente no colo, vem aqueles momentos de tristeza, de choro, de angústia, de agonia, que todos nós passamos, mas passar com Jesus é diferente. Então nós estamos ali
na confiança, na certeza absoluta que o Senhor é conosco, nós atravessaremos desertos, nós atravessaremos vales, nós passaremos por mares abertos ou não, porque se o Senhor não abrir o mar para nós, Ele também nos fará andar sobre as águas, mas Ele é quem nos conduz em triunfo. No entanto, é preciso nos certificar se verdadeiramente estamos andando na luz, pois o adversário ele está sempre à espreita, preparando armadilhas para os nossos pés. Às vezes, essas armadilhas elas são tão sutis que não percebemos. Em João, Evangelho, capítulo 12, versículo 35, Jesus diz assim: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Há uma coisa que é um pouco diferente da igreja primitiva, do que acontece nos dias, do que acontecia nos dias da igreja primitiva, é o fato de que as pessoas elas têm procurado meios, têm procurado modelos de igreja, muitas vezes diferentes daquilo que está na Santa Palavra de Deus. As pessoas vivem a carta de modismos, a carta de eventos que possam, de certa maneira, massagear as emoções. Mas eu quero dizer a você, se você quer crescer na graça e no conhecimento de Deus, vá para a mesa do banquete todos os dias, que é a palavra do Senhor. Que você tire um tempo, que você separe um tempo para ler a palavra, para meditar nela, para ouvir a voz do Espírito, para orar, para falar com Deus em oração. E aí você vai ver que você vai passar por uma libertação todos os dias. Para evitar tropeços, Paulo descreve aqui 3 maneiras segundo as quais o cristão deve andar para acertar o seu passo com Cristo. A primeira maneira do cristão andar é andar em santidade. Na igreja primitiva, na igreja gentílica, como era o caso dessa igreja, que era uma igreja que não era uma igreja formada por judeus, havia muitas coisas importadas da velha vida, que muitas vezes estavam ali dentro da igreja, criando uma atmosfera de embaraço, sobretudo para aquela liderança. E Paulo, ele exorta aqueles irmãos a andarem em santidade. Isso você pode ver nos versículos 1 ao 8 que nós lemos. Não era fácil para os novos crentes viverem uma vida de santidade. O ambiente moral do Império Romano era absolutamente promíscuo. As práticas sexuais impuras eram consideradas totalmente normais e toleráveis dentro daquela sociedade. E hoje nós percebemos algo semelhante na sociedade em que vivemos. Há muitas práticas promíscuas que são enfiadas goela abaixo da igreja nos nossos dias. Pessoas trazem coisas que são praticadas lá fora para o seio da igreja, quando nós fomos chamados para andar em santidade. Santidade não significa impecabilidade, porque nós estamos sujeitos a pecar. Santidade significa ser separado para Deus e andar segundo o padrão de Deus. E é o Espírito de Deus que dá o tom, que dá a nota ao seu coração, para que você ande de conformidade com a vontade de Deus. Então, queridos, o crente em Jesus precisa compreender que, embora esteja no mundo, não faz mais parte dele. Por isso, Paulo apresenta 4 motivações pelas quais devemos andar em santidade e não nos deixar dominar pela impureza. Primeira motivação: devemos andar em santidade para agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser a maior motivação da vida cristã. E não é simplesmente fazer sua vontade, mas é fazê-la com interesse de coração. Será que isso que eu estou fazendo, será que esse ato meu, essa atitude minha, pode glorificar o nome do Senhor? A gente pode perguntar sempre. Segunda motivação:
devemos andar em santidade para obedecer a Deus. E Paulo dá instrução clara, ele diz que vos abstenhais da prostituição, em outras palavras, que sejais santos. E santo significa separado para Deus. No texto em questão, Paulo está falando em relação à pureza sexual. Ao longo de toda a Bíblia, Deus adverte seu povo quanto ao perigo do sexo fora do padrão dele. E muitas vezes, não, isso é uma coisa do passado. Não, a Bíblia é contemporânea, a Bíblia é atualíssima. Aquilo que servia para os cristãos do passado serve para os cristãos de hoje. Nós estávamos no estudo dos jovens ontem, foi muito interessante o estudo dado ali por eles, falando a respeito dessa santidade, falando a respeito desse guardar-se incontaminado do mundo, e nós precisamos reaprender isso. Há tanta mistura, tantas coisas que são importadas lá de fora e que são trazidas para o seio da igreja, para o meio das famílias, que muitas vezes você diz assim, olha, isso não tem nada demais, todo mundo faz. Todo mundo faz, mas você não pode fazer porque você é um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Isso é para a gente não entregar a palavra, mas a gente entrega. Amém? Então, queridos, a união entre um homem e uma mulher, do ponto de vista de Deus, é tão sublime que o Senhor resolveu usá-la como uma analogia de sua união com o seu povo. Por isso o casamento, do ponto de vista de Deus, é uma aliança, um pacto que só pode se desfazer pela morte. A admoestação do Senhor é tão séria com relação a isso, que ele diz que quem olhar para alguém com intenção impura já adulterou. Quinta-feira nós falamos a respeito do alto padrão de Jesus e o Senhor diz no Sermão do Monte, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Terceira motivação para um andar em santidade. Devemos andar em santidade para glorificar a Deus. Os que conhecem e pertencem a Deus têm um dever de glorificá-lo neste mundo. Aliás, glorificar e adorar, e foi precisamente para isso que fomos chamados pela graça de Deus. Que cada um de vós, diz o versículo 4, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nosso corpo é santuário vivo do Espírito Santo de Deus e deve ser usado de maneira a honrá-lo. Muitas vezes, determinadas pessoas levam o seu corpo, emprestam o seu corpo para ser instrumento de ações que entristecem o coração de Deus. Então que cada um possa examinar-se a si mesmo. O profeta Abacuque, ele diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E quando nós transportamos essas palavras para os nossos dias, o Espírito de Deus está no seu santo templo, que somos nós. Cale-se diante dele toda a terra. Cuidado com o seu agir, com o seu falar, com o seu pensar, com as suas ações e seus pensamentos. Que você coloque tudo isso debaixo da potente mão de Deus cada dia. Que nosso corpo seja levado diariamente como oferta viva ao altar. E nós sempre dizemos que o grande problema da oferta viva é ela pular no altar. Amarre no altar. Amarre sua oferta viva no altar para que o Senhor receba em nome de Jesus. Quarta motivação. Devemos andar em santidade para sermos poupados do julgamento de Deus. Versículos 6 a 8. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso disciplina seus filhos quando pecam. Qual o pai que não disciplina o filho quando ele erra? Outro dia eu escrevi algo e uma pessoa disse assim, Deus não castiga. E eu perguntei àquela moça, minha filha, você tem filhos? Ela disse, tenho. E quando os seus filhos fazem alguma coisa errada, você disciplina? Então vamos trocar a palavra castigar por disciplinar.
fica mais bonito, mais politicamente correto, se é que você prefere. Você disciplina seus filhos? Mas disciplina, Deus faz a mesma coisa. E muitas vezes, determinadas coisas pelas quais nós estamos passando é disciplina de Deus. E se você está sendo disciplinado por Deus, você está sendo disciplinado porque você é filho. A gente não corrige os filhos dos outros, mas os nossos filhos nós corrigimos. Amém? Então, queridos, a eleição não nos isenta da obediência, só aumenta a nossa responsabilidade. Desprezar as instruções de Deus é o mesmo que atrair para si o seu julgamento e entristecer o Espírito Santo de Deus. Há muitos crentes pagando um alto preço por causa da falta de uma andada em santidade. Atraem para si dor e tormento, porque expõem o santuário de Deus, que é o corpo, seu corpo, à impureza. Então que nós possamos hoje sair daqui com um desejo sincero no coração de perguntar ao Espírito: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa lá dentro que tem te entristecido, e faz com toda liberdade os consertos que precisam ser feitos em meu coração. Esse conserto não é feito pela igreja, esse conserto não é feito pela liderança, esse conserto é sobrenatural, é feito por uma ação soberana do Espírito de Deus na vida de cada crente verdadeiro, cada crente genuíno. Aqueles que são professores aqui sabem que tem alunos, os alunos têm tempo, têm o seu tempo para aprender determinadas coisas. Tem uns que são rápidos para assimilar, outros já demoram um pouco mais. E o Senhor, Ele espera seu tempo, mas Ele não vai deixar de investir no seu crescimento, na sua maturidade, na sua mudança. A segunda maneira pela qual devemos andar, a primeira maneira de andar é andar em santidade, que nós vimos inclusive as motivações, e a segunda maneira é andar em amor uns pelos outros, ou coisa difícil. Aqui o apóstolo Paulo volta à exortação recorrente em todo o Novo Testamento, o amor, porque devemos amar uns aos outros. Ele enfatiza a necessidade dos seus leitores de progredirem no exercício do amor fraternal. E uma coisa que eu queria dizer a você: primeiro canteiro de fruto do Espírito é a família. Segundo canteiro é a igreja, que não é um museu de santos, é um hospital de pecadores, com pessoas de todos os tipos, com temperamentos de todos os tipos, pessoas que precisam ser amadas. E nós fomos colocados no seio da igreja para exercitar esse amor que é sacrificial. Não é amar porque o irmão é simpático, é agradável e a gente gosta da companhia dele. A gente tem que amar porque o Senhor ordenou que nós amássemos como Ele amou. Note que a natureza determina a ação. Os cristãos amam porque tem a natureza de Deus e Deus é amor. De que maneira Deus faz com que o nosso amor cresça? Colocando-nos em circunstâncias adversas que nos obriguem a exercitar o amor. Então, queridos, que em nome de Jesus você possa se deixar ser canal da graça, da multiforme graça de Deus, também na questão desse amor, que eu repito, não é um amor humano, não é um amor simplesmente fraterno, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é aquele amor que é extremamente difícil, é até impossível de você manifestá-lo sozinho, se não for a ação viva do Espírito Santo de Deus. É muito interessante porque muitas vezes nós vemos cristãos convivendo com pessoas extremamente difíceis, não só no seio da igreja, no ambiente de trabalho, às vezes no meio da parentela, aquela pessoa difícil que você tem vontade de correr léguas. Quanto mais você corre dela, mais aquela pessoa corre na sua direção. É impressionante.
Por que será que isso acontece? Porque o Senhor está requerendo de você alguma coisa. E às vezes nós tendemos a, eu vou deixar esse emprego porque eu não aguento mais isso está demais para mim. O Senhor está trabalhando em você, meu amado. O Senhor está trabalhando em você, minha amada. Então, antes de você tomar a decisão precipitada de largar aquele emprego, de sair daquela vizinhança, de sair daquela situação, peça ao Senhor que derrame graça sobre graça na sua vida, para que você possa continuar ali e cumprir o propósito para o qual Deus o designou naquele lugar. Amém? Então, nós encontramos também a terceira maneira de andar nos versículos 11 e 12. A ênfase aqui é quanto ao testemunho do cristão no dia a dia. A grande preocupação de Paulo era que os cristãos de Tessalônica trabalhassem honestamente, que tivessem honradez ao empenhar a palavra, que não usassem de meios ilícitos para conseguir isso ou aquilo. Por estarem desocupados e ociosos, eles acabavam se intrometendo na vida dos outros, e mente vazia é a oficina do diabo. Então, queridos, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao seu coração hoje de uma maneira especial. Havia também na igreja de Tessalônica uma coisa curiosa, que muitos cristãos ali, eles passaram a fazer uma interpretação errada das Escrituras, como se Jesus viesse já já, e eles simplesmente pararam de trabalhar, muitos pararam de trabalhar e passaram a viver da caridade de outros irmãos que não tinham nem para eles. E Paulo ali dá uma reprimenda pesada, ele diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. A palavra é dura. A Nova Versão Internacional da Bíblia traduz assim o versículo 11: esforcem-se para cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Então, meus amados, que o Senhor possa, nesses dias, o Espírito de Deus, ele continue ministrando aos nossos corações, continue falando com cada um de nós a respeito dessas coisas. Santidade nunca é suficiente falar sobre ela, que nós possamos perseguir a santificação dia a dia. Não é fácil, não é fácil conviver no mundo caído, não é fácil nós termos determinados vizinhos, não é fácil nós termos determinados colegas de trabalho, não é fácil conviver com determinadas pessoas no seio da família, mas em se tratando de servos de Deus, o Senhor tem propósito em todas essas coisas. Que nós possamos acertar o nosso passo, acertar a marcha com Jesus. Eu acho muito interessante que todos os anos nós temos aquele evento, a Marcha para Jesus, as pessoas se mobilizam, as igrejas se mobilizam, mas a grande marcha com Jesus é aquela que nós fazemos diariamente, é o andar diário com Jesus. E não tem nada mais fora do prumo do que você olhar um pelotão e um dos soldados está marchando fora do prumo, fora da sincronia. Fica aquela coisa feia, aquela coisa sem graça. E muitas vezes há isso no meio do povo de Deus, no meio do grande batalhão celestial que somos nós. Há muitos crentes que precisam acertar a marcha. E não sou eu ou qualquer outro líder que vai fazer isso. Essa palavra, eu repito, é para mim, é para o pastor Malta, é para toda a igreja, é para toda a igreja dos nossos dias. Que nós possamos acertar a marcha com Jesus. O que esse texto nos ensina sobre esse andar em Cristo? Em primeiro lugar, devemos andar em santidade para agradar, obedecer, glorificar a Deus e ser poupado do seu julgamento. Esse andar é para Deus. Segundo lugar, devemos andar em amor uns pelos outros. Esse andar é um exercício contínuo e esse andar é com os irmãos. Terceiro lugar, devemos andar dignamente na vida pessoal e nos negócios, de modo a testemunhar da mudança que se operou em nós. Esse andar é diante dos homens, dentro e fora da igreja.
Há 3 maneiras de andar. As 3 maneiras de andar devem estar absolutamente sincronizadas, ou seja, não dá para ser santo e não amar os irmãos. Nem dá para ser santo, amar os irmãos e viver indignamente, de modo a envergonhar o Senhor e sua santa palavra. Que você possa sair daqui hoje com um desejo sincero no coração de se deixar ministrar e consertar pelo Espírito de Deus. Amém? Que Deus abençoe e que aplique essa palavra ao seu coração em nome de Jesus. Amém?